E voltamos com o nosso programa Que Bom Você Comigo. Gente, eu queria fazer um convite para vocês. Depois do programa Conexão, nós teremos aí o programa Nossas Riquezas. Então fiquem aí ligadinhos. Depois de Nossas Riquezas, aí vocês saem, dão uma saidinha aí para votar, para fazer o que vocês quiserem. Se já tiverem votado, voltem aí para poder acompanhar a programação da TV Metrópole. Agora nós vamos falar sobre o quadro. Vocês sabem, lembra aquele quadro? Me conta. Sabe qual é, né? E sempre vem aqui com alguma novidade? Pois é. Hoje eu estou aqui com a nossa querida Eula Paula Rocha, trazendo para vocês aquele quadro tão especial. Qual é o quadro? Me conta, com Eula Paula Rocha. Claro, e nossa convidada é a própria Eula. Hoje quem vai bater bola somos nós duas. Estaremos falando hoje sobre o Setembro Amarelo. Não é isso, Eula? Oi, Sônia. Bom dia, bom dia. Bom Isso dia. mesmo. Vamos falar, o mês terminou, né? Já iniciamos hoje outro mês. Mas é importante falar sempre da vida, porque eu sempre falo que a vida, ela precisa ser falada, eu acho que o ano inteiro, né? Sim, exatamente. Apesar que setembro a gente realmente foca um pouquinho mais, mas a vida, ela precisa ser mencionada aí de janeiro a janeiro, porque a vida, gente, é o que a gente tem de mais importante. A gente falou de Setembro Amarelo, mas a gente não falou exatamente o que é o Setembro Amarelo. Então, para quem está assistindo, né, gente, é o mês de prevenção ao suicídio. Por isso nós estamos falando da questão da ansiedade, né? São assim, é o começo, né? É o começo de tudo aquilo que você deve tratar para que você não chegue ao colapso, desfecho, né? Um desfecho trágico. Maior, né? Então, assim, falar de saúde mental é falar de todas essas doenças que pode trazer um suicídio, né? Porque o suicídio, ele já é a parte final, né? Já é o nível máximo de adoecimento, onde realmente a pessoa, ela já se encontra no nível máximo, onde ela já não aguenta mais, né? Só que para chegar a esse nível, existem várias etapas, né? E aí, quando eu falo desse adoecimento, a gente está falando de várias doenças. Uma das mais comuns que a gente realmente tem percebido ao longo desse período é a famosa ansiedade. A ansiedade, ela tem trazido muitas pessoas a esse sintoma. A gente precisa entender que qualquer pessoa pode ter uma crise de ansiedade. Qualquer momento, qualquer hora, eu posso estar aqui e, de repente, ter uma crise de ansiedade. Às vezes, eu preciso só de um gatilho. E dados afirmam que quase 100% das pessoas que cometem suicídio, ou tentam, né, o suicídio, esse suicídio está relacionado a doenças mentais. Ou, então, pessoas que começaram até um tratamento, porém, um tratamento de forma errada. Então, por isso que é importante a questão do acompanhamento profissional qualificado, né? A gente precisa entender que quando você não está bem, você precisa realmente procurar um profissional. E nós temos uma mentalidade, uma cultura, né? Cultural, infelizmente, de quando você não está bem, se você for procurar um profissional, seja ele psicólogo ou psiquiatra, você está no nível de loucura. As pessoas realmente acham isso. Né? Um familiar ou um amigo, e não é. Né? Se você não está bem, você precisa procurar um profissional. Quando você leva a pessoa para um profissional, em alguns casos, não é necessário tratar também a família? É preciso que essa família também tenha acompanhamento? Em alguns casos, eu até já vi em alguns casos de acontecer suicídio, onde a família, ela não percebe o perigo. Por exemplo, o paciente, ele está no nível de depressão alto, ele tem pensamento suicida, só que o que acontece? O paciente, quando ele está com pensamento suicida e ele está no nível de depressão alto, ele não tem forças para cometer o suicídio. Por quê? Porque ele está com pensamento, mas ele não tem energia para cometer o ato. Aí a família leva esse paciente para o psiquiatra. A família mesmo leva. Aí o médico passa medicação. Aquele paciente vem para casa, começa a tomar a medicação. Esse paciente começa a conseguir voltar a ter suas energias, né? De novo.
Só que ele não foi para o psicólogo trabalhar a questão mental. Então, os pensamentos suicidas continuam, só que ele está o quê? Com as energias bem. E a família acha o quê? Não, ele está bem. Porque antes ele não conseguia se levantar, ele não conseguia fazer a questão das higienes pessoais, ele não conseguia se alimentar. E agora ele está conseguindo, ó. Então ele está bem. E aí deixa ele tranquilo. E aí normalmente a gente tem um índice de suicídio desse paciente. Por quê? Porque a família, às vezes, não passa por um processo terapêutico com o psicólogo, para se preparar onde também, o psicólogo vai fazer uma intervenção familiar, explicar isso e dizer, olha, esse paciente ele não pode ficar só, porque ele ainda não está bem, ele não entende que ele não está 100%, então você não pode deixar a guarda e tal. Né? Então, assim, a família, ela acha que ele está bem e ele não está bem. Finalizando aqui e dizendo sempre, né, que a vida é o que nós temos de mais importante. Que quando você vê alguém sinalizando, dando algum sinal que não está bem, ou seja nas suas redes sociais, seja no WhatsApp, que você possa, de alguma forma, ajudar essa pessoa, que não descarte nenhuma hipótese, tá certo? Que você possa ser instrumento de bênção na vida dessas pessoas, orientando, ajudando, tá? Que nós podemos, sim, evitar que essas pessoas cometam o ato suicida, porque eu acredito que essa é a única morte que a gente pode, sim, evitar, diferente de outras mortes. Infelizmente, nós temos alto índice de suicídio, principalmente no que diz respeito à juventude, no nível de adolescentes. É gritante, se vocês pesquisarem, vocês vão ver o quanto nós temos jovens tirando sua própria vida, principalmente por uma questão banalizada, que é a questão das redes sociais. Então, assim, que a gente possa conseguir reduzir, né, esse alto índice, e falando sobre isso, né, diminuindo essa questão de tabu, né, falando mais um pouco sobre isso, falando que a gente pode, sim, tratar através de profissionais da psicologia, falando um pouco mais sobre essa questão de saúde mental. Nós temos vários locais, até questão mesmo de saúde pública, CAPS, seja aí na sua cidade, procure onde você pode ir buscar ajuda, tá certo? Normalmente a gente sempre coloca, né, aqui o nosso Instagram, qualquer coisa você pode entrar em contato com a gente também. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos sempre à disposição, tá ok? E assim a gente termina o nosso quadro Me Conta com Eula Paula Rocha, desde já agradecendo a Eula por ter vindo ao nosso programa. É sempre um prazer, Sônia. Então chama o nosso intervalo que a gente volta já. E no próximo bloco, vamos falar sobre o Setembro Verde, também voltado aí para a psicologia, gente. Cuida, vem assistir também.